Pessoal, vamos fazer uma oração? E depois que a gente orar, eu quero dar sequência com vocês nesse tema, né, que tem sido o tema dos nossos estudos. A gente tem falado sobre cosmovisão, que é as lentes através das quais nós vemos o mundo, sobre como nós nos encaixamos no mundo. Em uma perspectiva prática, cosmovisão é a maneira como a gente interpreta a vida e o modo como nós nos enxergamos nela. Cosmovisão, todo mundo tem. Uma cosmovisão cristã ou não cristã, seja baseada na religião ou na ausência dela, todo mundo tem uma forma de ver o mundo. Mas nós que somos cristãos, precisamos de uma cosmovisão cristã, uma maneira de enxergar o mundo a partir de Deus e de Cristo. E é isso que a gente tem falado nessas aulas, tá? Nós vamos orar primeiro e depois nós vamos falar um pouquinho, na verdade, concluir o que nós falamos há 15 dias atrás sobre o tópico Deus, né? Então, a gente ora e depois fala mais. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa aula. É uma dádiva do Senhor, oh Pai. Eu me sinto agradecido por estar aqui, agradecido porque não estou aqui sozinho, Deus, mas o Senhor permitiu que nós fôssemos um time buscando conhecimento, e eu te dou graças, Deus, por esses irmãos que estão nessa aula hoje. Eu peço a tua bênção, o esclarecimento, peço que o Senhor nos ajude a nos apropriar desse conhecimento e aplicar em nossa vida. Ajuda, Pai, para que esse ensino seja uma bênção, Pai, que seja enriquecedor para a nossa vida. Ajude também para que nós possamos desenvolver uma cosmovisão cristã e que essa maneira de ver a vida possa mudar o modo como vivemos e a maneira como nós encaramos as pessoas e a maneira, Pai, como nós também passamos pelos nossos dilemas aqui. Eu sei, Deus, que o Senhor tem tentado nos preparar para essa vida e para os eventos que vêm pela frente. Ajuda-nos, ó Deus, a admitir essa instrução e colocá-la em prática em nossa vida. Esse, Pai, é o nosso desejo e é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, seguinte, nós falamos um pouco nas últimas aulas sobre elementos de uma cosmovisão, entendendo que existe hoje uma luta pelas mentes e pelos corações das pessoas. Nós estamos vivendo em um mundo que está em guerra, mas é uma guerra de ideias. Sabe, toda vez que a gente liga, né, o jornal, ou que a gente acessa algum tipo de conteúdo, ou da TV, do celular ou do computador, a gente observa que o tempo todo tem alguém tentando formar opinião, né? Tem lá um repórter, você vai em um canal, parece que, sei lá, você vai na Globo News, parece que ela puxa um pouco para cá, aí você vai no Band News ou Band puxa para lá, aí você vai em outro canal, você pensa, poxa, às vezes são os mesmos fatos, mas com perspectivas diferentes, tentando influenciar a gente de alguma forma diferente. Ou você vai ouvir um pregador, ou um youtuber, ou alguém que exerce influência lá nas mídias sociais, e parece que o tempo todo há uma guerra. Imaginem, irmãos, que isso está dentro da igreja, isso está dentro da escola, dentro da universidade. Na verdade, uma luta muito grande para alcançar a mente e o coração das pessoas. E esse é o cenário que nós nos encontramos. Toda cosmovisão, ela tem a ver com a mente. E uma cosmovisão, como está escrito ali, ela normalmente se preocupa em falar sobre Deus, sobre esse mundo, sobre essa realidade. E a pergunta, existe algo depois desse mundo? Se preocupa em definir o que é conhecimento, o que é verdade, porque a grande questão pode ser verdade para a tia Elza, mas pode não ser para a Samira. Pode ser para o Luiz, mas não para o Tiagão. Esse é o grande conflito do nosso mundo hoje. Alguém diz, não, a Bíblia tem muitas verdades, a Bíblia tem muitas interpretações. Aí você escuta aquilo, até aquela desce aqui, você numa pedra, você fala, não é isso, né? Verdade é uma só. Só que as pessoas estão tentando dizer que a verdade depende do indivíduo. A gente observa que uma cosmovisão fala sobre ética, sobre valores e moral. Bem, talvez para mim, no meu conjunto de valores, falar um palavrão é algo inaceitável, mas para outro, palavrão é parte do vocabulário. Certas roupas ou lugares ou conduta
Isso varia bastante. E também sobre a humanidade. A humanidade foi criada por um Deus para quê? Uma cosmovisão, irmãos, se preocupa com esses 5 elementos. E eu acredito que o elemento Deus, realidade, conhecimento, ética e humanidade é muito importante, porque esses 5 elementos guiam bastante a nossa vida. E eu comecei falando com vocês, irmãos, não reparem, se eu ficar olhando para lá é porque eu deixei o computador um pouco longe, né? O slide está lá. Eu comecei a falar um pouquinho sobre Deus, que Deus, o tópico Deus, é o elemento mais importante de qualquer cosmovisão. Porque uma cosmovisão vai falar sobre Deus existir ou não. E de maneira geral, irmãos, Deus é o ponto de desequilíbrio nesse mundo, nessa história toda, né? Às vezes nós que somos cristãos e religiosos, nós vemos o mundo a partir de Deus, mas existe um movimento muito grande para dizer que Deus não existe, que você é o que existe. Então, tira Deus e coloca você, coloca eu, né? Como se dissesse, Tiago, você é o que importa. Esse negócio de Deus é besteira. Como o Karl Marx disse, ou outros disseram, né? Que religião é um anestésico para o homem lidar com suas frustrações. E que o homem inventou essa tal de religião porque ele é fraco e precisa disso para lidar com os dilemas. Então, se você for forte, você não vai precisar de Deus. Olha a visão como que é distorcida. E o povo então vai dizer que Deus não existe. Mas nós, irmãos, entendemos que Deus, ele é um ser pessoal. Se relaciona com pessoas. Ele tem características de pessoa. Deus não é uma energia, Deus não é a árvore, não é a água, não é o vento. Deus, ele é apresentado na Bíblia com características de pessoa. Esse conceito de panteísmo, de que Deus é o banco, que Deus é o papel, que Deus é a janela, não. Deus não é tudo. Deus, ele nos mostra como sendo alguém com intelecto, emoção, vontade, capacidade, um ser que se relaciona. Então, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em uma pessoa, concorda? Às vezes é o que a gente pensa, numa pessoa diferente de mim, porque não é matéria, e que está muito além de mim. É assim que nós vemos Deus. Sabe, o ponto 2, eu já mencionei antes, né? Mas quando nós abrimos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, a existência de Deus, irmãos, ela não é provada por raciocínio, por filosofia. A Bíblia, ela nos mostra que a existência de Deus é evidente. Quando nós lemos o Antigo Testamento, com todas as suas histórias e milagres, eles não estão ali para dizer assim, olha, Deus abriu o mar vermelho, logo ele existe. Ele derrubou muros no grito do povo, logo ele existe. Assimilem isso. A Bíblia, ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Deus não está, eu acredito, preocupado em te convencer de que Ele existe. Deus está querendo se mostrar quem Ele é, porque a existência dele é inegável. Da ótica bíblica, irmãos, é ilógico não acreditar em Deus, porque tudo que existe, tudo que foi feito, me obriga a pensar, alguém capaz fez. É um elemento óbvio, né, irmãos? Eu acredito que a gente não precisaria ficar aqui pisando muito nesse assunto, porque já está bastante pisado, no sentido de que olhar para a criação nos remete ao Criador capaz. Então, a Bíblia, ela não está preocupada em ficar convencendo ninguém, ela está mostrando como se Deus dissesse, eu criei tudo, eu sou justo, bom, eu me importo com as pessoas, aqui estou eu, olha para mim, acredite em mim ou não. Mas o fato de crer ou não crer, Deus, irmãos, olhando pela Bíblia, parece que Ele está muito além dessa discussãozinha boba, né? Deus está convidando os homens a conhecê-lo. Aqueles que o conhecem, se aproveitam do conhecimento de Deus, que é uma bênção. Mas aqueles que rejeitam, Deus sabe que isso aconteceria. Às vezes nós ficamos muito preocupados, né?
Achando que a Bíblia tem contradição, que o povo inteligente não vai acreditar em Deus, que a gente pode parecer que a gente é um povo meio bobo, que acredita numa bobagem. Irmãos, Deus, Ele quer que nós falemos dele para as pessoas, e que a gente possa apresentá-lo para as pessoas. Jesus disse: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Deus está buscando. Deus não está implorando ninguém para segui-lo, como Jesus também não implorou ninguém para segui-lo, como também os apóstolos nunca imploraram ninguém para seguir. A ideia sempre foi: Deus se manifesta e fala: venham até mim. Jesus se manifestava, ensinava e dizia: venham até mim. Os apóstolos pregavam e diziam: vão até o Deus a quem eu prego. E aqueles que não queriam, eles simplesmente pensavam: bem, vamos partir para outra. A dinâmica sempre foi essa. E Jesus mesmo disse: vai lá na cidade de Lafayette, prega o Evangelho. Se o povo não quiser, sacode a poeira do seu pé e vai para Canandaí, prega lá. Não tem esse negócio de implorar. Tem a questão, irmãos, de entregar o conhecimento, dar ao homem a oportunidade. E aqueles que são de Deus e querem Deus, esses certamente vão chegar a esse conhecimento e a esse interesse. Porque Deus, Ele não está torcendo o braço de ninguém. Deus está procurando adoradores que o reconheçam e o adorem em espírito e em verdade. Estamos falando isso, irmãos, só para a gente observar que a Bíblia é um livro que mostra Deus, não é um livro que tenta provar Deus, porque Deus não deve ser provado, né? No sentido de tentar provar que Ele existe. Ele está muito além disso. Bem, eu li com vocês o Salmo 145 na aula passada, mostrando como Davi manifesta Deus, e a linguagem que Davi usa é a linguagem da época mesmo, né? É como se o que Davi compõe numa música fosse o pensamento daquela geração. Eles reconhecem, né, que Deus é Criador, que Ele é poderoso, que Ele reina, que Ele é eterno, que Ele se relaciona com aqueles que o amam, que Ele é bom com todos, mas que Ele castiga o ímpio. Vê que Deus está presente de maneira óbvia. E Davi viveu há 3.000 anos atrás. E na época dele, não tinha esse negócio de dizer assim: se você vê o que Deus fez, você vai acreditar nele. Não. O lema de Davi é: experimente a bondade de Deus. Experimente Deus e você vai dizer como Ele é bom. Não é dizer assim, né? Será que Ele existe ou não? Não, não é isso. É chegar até Deus, se relacionar com Ele e experimentar a sua bondade. Essa era a ideia da época. E vamos admitir uma coisa, irmãos, antes de ir para um tópico novo. No passado, até mesmo nos tempos bíblicos, ou há séculos atrás, o homem era extremamente religioso. Se você fosse em Canaã, o povo era religioso. Se você andasse no meio dos judeus, eram religiosos. Vai na Babilônia, vai na Síria, vai no Egito, vai em todo lugar. O povo sempre se devotava a algum Deus, porque para eles a dinâmica era óbvia. Existe um Deus que criou todas as coisas, existe um Deus se manifestando a nós. Só que com o passar dos anos, os movimentos intelectuais, a gente já vai ver isso na Grécia, já vai ver isso depois, né, no mundo romano, dali para frente, como que o homem começa a questionar a existência de Deus e a tirar Deus da posição que sempre teve, para começar a colocar o homem. Renascimento faz isso, humanismo faz isso. Esses movimentos antigos começam então a colocar o homem no centro de todas as coisas. E esse é o grande problema do nosso mundo. As pesquisas de opinião recentes mostram como o tal ateísmo ou agnosticismo tem crescido. Como que o homem tem colocado Deus como um ser que não existe, ou se existe, está tão longe e inacessível a mim. Já provavelmente é mais de 1 bilhão de pessoas. 1/7 da população da Terra ou mais já se considera assim, ou seja, alheio à existência de Deus. É bastante triste, não é, irmãos? É triste isso. E parece que quando a gente vai a certos segmentos da sociedade, especialmente no meio acadêmico,
universitário, especialmente alguns cursos, o esforço é para dizer, tudo veio pela evolução, não existe Deus, e como que a gente lida com isso? É uma pena. Abra sua Bíblia, no Salmo, Isaías 57, por favor, irmãos, abra lá, Isaías capítulo 57, nós vamos ler o versículo 15, Isaías capítulo 57, versículo 15. Olha essa palavra, que palavra abençoada. Isaías, capítulo 57, o versículo 15. Deus comunica uma mensagem através de Isaías aos judeus. E Deus diz assim através de Isaías, ele fala: assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Mais uma vez, irmãos, olha o que diz: assim diz o alto e sublime, aquele que habita a eternidade. Olha o que diz: habito no alto e santo lugar. Olha como essa palavra é interessante. Deus está se descrevendo. E Deus se descreve, como eu coloquei nesse slide, ele se descreve de uma forma transcendente. Esse homem, J.D. Douglas, ele é o autor de um dicionário bíblico, ele diz assim: por transcendência de Deus, se entende que ele está separado da criação como um ser independente e autoexistente. Ele não está limitado pela natureza, mas existe infinitamente exaltado sobre ela. Ele vai dizer então que Deus ele está separado da criação, não no sentido de que Deus não se relaciona com ela, mas que Deus está muito superior, que Deus não é regido pelas mesmas forças que regem a nossa vida. Deus não é regido pela natureza, Deus não é regido por hormônios, Deus não é regido pela instabilidade do mundo. Deus está separado, muito acima de todas essas coisas. Ele é independente e autoexistente. Ele não depende de nós, irmãos. E Deus, ele não foi criado, não foi gerado. Ele é autoexistente, existe por si só, e ele não precisou ser criado por ninguém para existir. Ele não está limitado pela natureza, mas ele está infinitamente acima de tudo isso. E é isso que Deus fala, ele diz: assim diz aquele que é o alto, o sublime, ele habita a eternidade, o seu nome é santo. Ele diz: eu habito no alto e santo lugar. A transcendência de Deus é muito importante para nós. Infelizmente, parece que quando nós não entendemos que Deus ele tem uma posição diferenciada, a gente pode começar a tratar Deus como nós tratamos pessoas. E por mais, irmãos, que a gente queira o tópico 2, a imanência, nós não podemos rejeitar e menosprezar a transcendência de Deus. Deus ele nunca deixou de se mostrar como superior, eterno, diferente e muito além de nós. O tempo todo na Bíblia, Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos, aquele que habita as alturas, o Jeová Altíssimo. Ele é chamado de eterno, ele é chamado de Criador, ele é chamado de todas essas coisas. E de maneira geral, a gente vai observar que Deus ele tem uma posição totalmente diferente, e até os seus nomes e títulos descrevem essa posição. E eu afirmo para vocês que quando nós aceitamos a transcendência de Deus, isso nos dá segurança. Concorda, irmãos? Dá segurança. Quando eu imagino que aquele que criou todas as coisas, ele não é como eu, ele não é instável como eu, ele não é governado pelas mesmas forças que eu.
Se eu estou paralisado por causa da chuva ou do frio, ele não. Se eu fico paralisado pelo cansaço, ele não. Se eu tenho limitação intelectual, ele não. Isso dá segurança. Quando nós imaginamos que ele está muito acima desses elementos que nos limitam, porque ele é ilimitado. Eu afirmo isso, irmãos. Quando o povo de Deus viveu em paz, ele viveu em paz porque ele tinha certeza de que o Deus a quem eles serviam estava em uma posição diferente e que ele nunca deixou de ser Deus. Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, há alguns momentos em que o povo parece perder a esperança, né? Um episódio que está lá no livro de Números, quando o povo chora e pede carne para Moisés, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas dizendo: queremos carne, queremos carne. E Moisés fala: e agora, o que eu vou fazer? Eu vou esvaziar o mar e tirar todos os peixes do mar para dar para eles? Porque como que eu vou dar comida, carne, para tantas pessoas de uma só vez? Aí Moisés vai dar uma reclamada com Deus. Deus fala: Moisés, você acha que eu não sou o mesmo? Deus usa essa expressão: a minha mão diminuiu. Será que o poder que eu tive ao criar e a tirá-los do Egito, será que agora é menor? Será que menos? Então ele vai dizer: olha, avisa para esse povo que eles vão comer carne, e não é pouca carne não, vai ser um mês, e vão comer até enjoar, que nem vão querer mais de novo, porque eu continuo sendo Deus. Não é isso? E às vezes a gente esquece que Deus é assim. E sabe como que a gente esquece que Deus é assim? Porque muitas vezes a gente nem ora para Deus, a gente ora, mas não acredita que Ele pode fazer, a gente não confia nele. A igreja evangélica costuma dizer que Deus, Ele já não faz mais as mesmas coisas que Ele sempre fez. Deus faz, irmãos, Deus pode fazer. Quem disse que Deus não pode ressuscitar um morto? Quem disse que Deus não pode abrir o mar vermelho de novo para alguém passar? Quem disse que não? A pergunta que Deus poderia fazer é: será que a minha mão é curta? Será que o que eu fiz 2000 anos atrás não posso fazer hoje em 2019? Irmãos, Deus é transcendente, Ele é alto e Ele é sublime. Mas o tópico 2, ele é imanente. Veja no versículo 57, quando diz, na metade, depois desses 2 pontos, diz: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha como que tem um mas que muda todo o discurso. Eu habito nas altitudes, mas eu habito também com aquele que tem um coração sensível. Deus é imanente. E observem aqui o que diz. Imanência, por imanência, se entende presença de Deus e seu poder dentro de sua criação. Observe o contraste, irmãos. Ele está separado e exaltado sobre ela, mas Deus está também dentro dela. Ele não age como se fosse um espectador das obras das suas mãos. É como se, por imanência, nós entendemos que esse Deus que está em uma posição diferenciada, Ele age dentro da sua criação. Ele não foi alguém que criou um negócio e foi embora e fica simplesmente observando aquilo. Não. Deus está agindo dentro da sua criação e não como espectador. Imagine o consolo de Isaías ao ouvir essa palavra. O Deus que habita as alturas, Ele habita também no meu coração. Ele habita com uma classe específica. Segundo Isaías, qual que é a classe, irmãos, com quem Deus habita? Deus habita com aquele que tem o coração contrito e abatido. E olha como que Isaías faz questão de afirmar essa palavra que Deus deu. Deus não habita com o altivo, Deus não habita com o arrogante, Deus não habita com o prepotente, Deus não habita com aquele que acha que é o dono de tudo, Deus não habita com o orgulhoso. É como se Deus dissesse assim: eu habito as alturas, mas eu não habito com alguém que se acha grande demais. É como se Deus dissesse: eu habito as alturas, e não habito naquele que quer também habitar nas alturas, eu habito com aquele que se humilha. Esse é o ensinamento. Por isso
que muitas vezes no nosso mundo, nós observamos que o ser humano, na sua arrogância, ele não pode experimentar a bondade e a existência de Deus, porque Deus não habita com gente assim, irmãos. Deus, ele não se revela, né? Deus, ele não tem uma interação com pessoas orgulhosas e autossuficientes que o desprezam. É por isso que tem muita gente que é vazia, né? A gente às vezes diz, poxa, mas ele tem isso ou aquilo, e ele é vazio de Deus. E a gente fala assim, mas por que será que ele não sente aquilo que eu sinto? É porque ele não pode experimentar Deus, porque Deus habita com o contrito e com aquele que é humilde. Faz sentido isso, irmãos? Transcendência, mas também imanência. Transcendência, Bruno, significa que Deus, ele é grande, ele é eterno, e que ele não é como nós, mas que ele se importa com pessoas como nós. Entendeu isso? Então, tá bom. Ixi, isso é bom. Significa então que você está pensando sobre elas aí. Depois nós vamos tirar essas suas dúvidas, hein? Figura. Gente, abre a Bíblia. Vamos lá em Atos 17. Na hora que você tiver dúvida, se pergunta, hein? Atos 17. O tempo, irmãos, eu sei que está acabando, né? Mas esse é o último texto que gostaria de ler com vocês. Sobre esse assunto, né? Sobre esse elemento Deus. Atos é depois de João. Agora você tem um assistente aí, agora. Atos, capítulo 17. Nós vamos ver o versículo 22. Esse texto é conhecido. Paulo está debatendo com os atenienses. Na verdade, não debatendo. Eles o convidaram para fazer um discurso. E Paulo começa o discurso dizendo assim, versículo 22. Então Paulo se levantou no meio do Areópago. Era uma espécie de teatro, irmãos, está certo? Com assentos e uma pessoa no meio. Ele ficou bem no meio e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura o possam achar, como que tateando, né? Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, dele somos também geração ou criação. Sendo, pois, geração, criação de Deus, não devemos pensar que a divindade é como o ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos observar uns tópicos aqui. Na verdade, se eu não vou olhar o texto, nós vamos ficar falando dele até, não vai acabar, né, irmãos? Então, eu vou entrar nos tópicos aqui que vai ser mais curto. Esse texto diz que Deus criou tudo o que existe. Ele é Senhor do céu e da terra. Já que Ele criou, Ele é dono e tem o direito de posse. Ele não pode ser contido em um lugar, pois a sua glória é grande demais. É uma ilusão, irmãos, achar que Deus está contido nesse prédio. Ele é maior que isso, né? Ele não é um ídolo feito pela criatividade do homem.
é outra aberração humana, né? Achar que aquele Deus que eu fiz, como diz a Bíblia em tom de zombaria, né? Eu vou no mato, corto uma árvore, metade da lenha faço fogo e asso um bolo, e com a outra metade eu faço um ídolo e adoro ele e digo, esse é meu Deus. É estranho, né? A Bíblia zomba disso, porque Deus não é um ídolo, ele não pode ser um ídolo. Deus não precisa ser servido pelo homem, pois ele não tem necessidade. Quem não tem necessidade não pode ser servido, né? Ele pode ser adorado. Criou o homem para buscá-lo. Paulo disse isso, né? Ele criou o homem para que ele possa buscar Deus. E o homem, irmãos, pode buscar Deus porque Deus não está longe, né? O Paulo disse aqui, o homem com o seu tato, como alguém que no escuro tenta achar Deus, Deus diz, eu não estou longe, eu estou perto, você pode me achar. Deus, ele espera o arrependimento do homem e espera a humildade. E Deus preparou um dia para o julgamento da criação. Atos 17 é um ótimo texto que descreve Deus. Eu acho esse texto muito interessante, porque veja, o texto vai dizer quem é Deus, características dele, a intenção dele ao criar e o plano que Deus tem para o futuro. Observe, irmãos, que aqui mostra Deus agindo no passado, Deus agindo no presente e também Deus no futuro. Fala, ele criou tudo, criou o homem com uma intenção, ele está sendo buscado pelo homem, ele se comunica com o homem, e Deus preparou um dia no futuro em que o homem vai ser julgado por Jesus, que é esse varão que recebeu crédito pela ressurreição. Então, esse é o Deus a quem acreditamos. A nossa cosmovisão, ela precisa ser influenciada por isso, por um Deus que está acima daquilo que nos limita, mas um Deus que se relaciona com a gente e está perto. Esse texto é bem claro, não é, irmãos? É um texto bem instrutivo, e esse texto, ele é um ótimo texto para a gente usar em estudos bíblicos com pessoas, para encorajar outras pessoas. Às vezes, né, o povo quer saber quem é o Deus que a gente serve, o que Deus quer, qual que é o plano dele. Aqui tem uma clara descrição de Deus. Lembre-se de usar esse texto, porque é um texto excepcional. Para a gente concluir, quero mostrar o seguinte: uma cosmovisão cristã é fundamental para ser um contraponto aos sistemas ideológicos vigentes na atualidade. Existe muita ideologia hoje, né? Várias, e nós precisamos de uma cosmovisão para ser capaz, irmãos, de ser um contrapeso em tudo isso que existe hoje. O mundo diz que a moral é relativa, diz que a Bíblia não é absoluta. O mundo secular exalta o homem, exalta governos, exalta intelectos, exalta pensamentos, mas a Bíblia nos diz que devemos exaltar a Deus e a sua soberania. Uma visão de mundo cristã deveria levar em conta a existência de um Deus que é pessoal e sua criação e sua ação na história. A revelação que ele faz de si mesmo, irmãos, Deus está se revelando. Deus não é, sei lá, né, alguém que se esconde, se omite. Muito pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos 1, do versículo 18 ao 20, que Deus está se revelando de maneira inegável. Ele se revela. E o ser humano, criado à imagem de Deus, vamos repetir de novo, né? Uma visão de mundo cristã deveria levar em conta a existência de um Deus pessoal e sua ação na história, deve levar em conta a revelação que ele faz de si mesmo nas escrituras judaico-cristãs, deve levar em conta que o ser humano é criado à imagem de Deus. Veja, irmãos, Deus, ele se mostra com características pessoais, e ele cria o homem com características que se assemelham às dele. Por isso nós nos relacionamos com Deus.
A presença de Deus deve ser levada em conta. A realidade do mal nesse mundo também. O mundo e suas leis como expressão do caráter de Deus, do seu poder, da sua bondade, da sua justiça e da sua sabedoria. A gente precisa levar tudo isso em conta. Deus, sua manifestação, o plano que Ele teve para o homem e compreender, irmãos, que o mundo mostra Deus. Bem, acho que a gente poderia parar aqui um pouco, né? Quando nós pensamos em Deus, Deus não é, como diz o Karl Marx, né, o ópio, a religião é o ópio do povo e inevitavelmente Deus. Não é anestésico, irmãos, não é muleta, não é bengala para gente debilitada. A verdade é que o homem, quando reconhece a existência de Deus, isso prova que ele foi despido do seu orgulho e autossuficiência. É o que eu disse nas outras aulas. Ao ouvir uma boa música, a gente logo pergunta: quem cantou? Quando come uma boa comida, pergunta: quem fez? Vê uma bela pintura, diz: quem pintou? Aí quando a gente olha para esse mundo lindo, a gente não faria a mesma pergunta? Será que a gente tem tamanha fé para acreditar que do nada brotou um mundo lindo e maravilhoso como esse? Exige fé, né, irmãos? Muita fé. Acreditar numa coisa dessas. E eu vejo que isso é fruto de orgulho. Porque quando o homem nega Deus, ele está, na verdade, exaltando a sua própria existência e a sua autossuficiência. É como se dissesse: não tem ninguém acima de mim a quem eu presto contas. Não existe ninguém para reger o que eu penso, o que eu quero. Eu sou o Senhor da minha vida. É por isso que o homem nega Deus, porque a existência de um Deus é incômoda. É incômoda, porque se existe um Deus, significa, irmãos, que existe então um padrão além de mim. E que, goste eu ou não, esse padrão é incômodo, ele é chato. Por quê? Aquilo que eu faço sempre vai ser de alguma forma julgado por algum padrão superior àquilo que eu faço. E é por isso que é incômodo. É por isso que o papel da igreja, quando prega arrependimento, quando fala sobre pecado, quando fala sobre o juízo de Deus, é extremamente incômodo. E a gente precisa, irmãos, reconhecer a existência de Deus e a bondade de Deus. Isso é necessário para a nossa vida. Espero que esse primeiro tópico tenha jogado luz no nosso entendimento. Textos como o de Isaías 57 e Atos 17 são apenas, irmãos, uma fração do que a gente poderia falar. Falar sobre Deus levaria o resto da vida, né? Então isso é um breve resumo para mostrar como nossa cosmovisão deve ser em relação à pessoa de Deus. Fez sentido? Nós vamos falar na semana que vem.